Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 24. A meta do especialismo. Seção 4. O especialismo versus impecabilidade. O especialismo é uma falta de confiança em todos, exceto em você mesmo. A fé é investida apenas em ti mesmo. Tudo mais vem a ser o teu inimigo. Tudo passa a ser temido e atacado, mortal e perigoso, odiado e merecendo apenas ser destruído. Qualquer gentileza que o outro te ofereça é apenas engano, mas o seu ódio é real. Estando em perigo de ser destruído, o especialismo não pode deixar de matar e você é atraído para ele para matá-lo primeiro. Aqui entra esse duelo de ilusões entre a nossa personalidade e o ego. E tal é a atração da culpa. Isso tudo está baseado nas culpas ocultas que a gente nem sabe que está no nosso subconsciente. Aqui se entroniza a morte como salvador. Aqui essa ideia da morte como se fosse o fim do sofrimento. Olha que engano. Agora a crucificação, a redenção e a salvação só pode significar a destruição do mundo, excluindo a você. Uma inversão completa de significados, né? A morte como sendo o salvador, como sendo o fim do sofrimento, a crucificação, os sofrimentos sendo uma redenção e a salvação como uma destruição do mundo, mas excluindo aquele que ainda está impregnado com os especialismos do ego. Qual poderia ser o propósito do corpo, senão o especialismo? É uma pergunta. E é isso que faz com que ele seja frágil e impotente em defesa própria. Então, sempre que a gente estiver vinculado somente a essa ideia de que somos um corpo físico, nós vamos querer nos defender. O corpo foi concebido para fazer com que você seja frágil e impotente. A meta da separação é a sua maldição. O fato da gente enxergar todo mundo separado é a maldição que o próprio corpo físico coloca no mundo. No entanto, corpos não têm nenhuma meta. O propósito é da mente. E mentes podem mudar de acordo com o que desejam. Não podem mudar o que são e todos os seus atributos, mas o que mantém como propósito para si mesmas pode ser mudado e os estados do corpo não podem deixar de variar de acordo com isso. Por si mesmo, o corpo nada pode fazer. Se você o vê como um meio de ferir, ele é ferido. Se você o vê como um meio de curar, ele é curado. Que interessante. Aqui fica claro novamente que os corpos não têm nenhuma meta. O propósito é sempre da mente. O corpo físico vai expressar tudo aquilo que estiver na nossa mente. Mas as mentes podem mudar a configuração das suas crenças e dos seus pensamentos. E quando isso acontece, isso vai ser expressado na vida, no corpo físico também, nos nossos comportamentos, nos nossos relacionamentos e em todo o universo percebido para cada um de nós. Que legal, né? Olha o poder que temos de ressignificar toda a nossa trajetória, toda. E ele disse aqui uma frase muito interessante. As mentes podem mudar, mas elas não podem mudar o que são e todos os seus atributos. Ele está trazendo que a mente não pode mudar o poder que ela tem de criar. Ela cria o tempo todo. Então, por mais que a gente não tenha consciência disso, estamos criando a partir da nossa mente. Estamos criando a vida que temos, estamos criando os sofrimentos, as doenças, as discórdias, os medos. Tudo isso está atrelado aos nossos pensamentos e às crenças que estão na nossa mente. E ele concluiu esse parágrafo dizendo exatamente aquilo, né? Que o que você acreditar é o que você vai viver. Se você vê o corpo como um meio de ferir o outro, você também será ferido. Mas se você vê o corpo físico como um meio de curar, ele também será curado. Que lindo!
Você só pode ferir a ti mesmo. Olha essa frase, eu vou até repetir. Você só pode ferir a ti mesmo, porque o mundo, o outro, o fator externo é um espelho de quem somos. Tudo que eu projeto fora reflete de volta para mim mesmo. Isso foi repetido muitas vezes, mas é difícil de aprender por enquanto. Para muitos de nós ainda é difícil de compreender essa verdade. Para mentes que acreditam no especialismo, isso é impossível. É impossível ter esse entendimento de que só podemos ferir a nós mesmos. Entretanto, para aqueles que desejam curar e não atacar, isso é bastante óbvio. O propósito do ataque está na mente e seus efeitos são sentidos apenas onde ela está, no universo particular de cada ser humano que pensa. Então, quando eu penso algo muito ruim em relação a alguma pessoa, eu vou sentir exatamente aquilo, porque os efeitos serão manifestados apenas onde a mente que pensou está, ou seja, no meu próprio corpo físico. A mente também não é limitada. Assim sendo, o propósito danoso necessariamente fere todas as mentes como uma só. Que incrível! A mente não é limitada, ela é ilimitada e se estende a todas as outras mentes. O que eu penso na minha mente reverbera e afeta em algum nível todas as mentes, porque somos somente uma grande consciência crística. Então, estamos interconectados. Eu já trouxe isso em outras leituras, é como se fossem neurônios de uma grande mente. Então, com certeza, se tem um neurônio ali emanando coisas ruins, ele afeta todo o contexto em torno dele. Quando a gente entende isso, a autorresponsabilidade nos torna mais conscientes. Que incrível, né? Nada poderia fazer menos sentido para o especialismo. Ou seja, as pessoas que acreditam no especialismo jamais vão concordar que os pensamentos dela estão afetando o todo o mundo manifestado. Isso para elas é incompreensível. E olha que bonito, e nada poderia fazer mais sentido para os milagres, porque o milagre, ele vai reverberar também. Cada milagre na nossa vida ajuda outros a despertar. Cada milagre manifestado é porque a gente se abriu, é porque a gente já entrou nesse estado de unidade, já reconhece a existência de uma outra realidade. Por mais que não estejamos vivenciando essa outra realidade 100%, mas estamos reverberando o nosso melhor no mundo. Que bonito, né, gente? Eu vou repetir a frase. Nada poderia fazer mais sentido para os milagres, pois milagres são meramente uma mudança do propósito de ferir para o propósito de curar. Essa alteração do propósito, de fato, coloca em perigo o especialismo, mas só no sentido de que todas as ilusões são ameaçadas pela verdade. Elas não se manterão diante da verdade. Diante da verdade, as ilusões se desvanecem, desaparecem, simples assim. Entretanto, que consolo jamais houve nelas para que você queira negar a dádiva que o teu pai te pede e, em vez de dá-la a ele, quer dá-la às ilusões. Que no meu entendimento é a dádiva do perdão, a dádiva no sentido de abertura para essa outra realidade, de confiar que tem algo maior e melhor para cada um de nós, de entender que somos seres crísticos, manifestados aqui para ter os aprendizados que cada um precisa, mas para descobrir, em última instância, a unidade, o amor que nos une a todos. Olha que lindo agora. E se você der a ele, der essa dádiva ao próprio Deus, o universo é teu. Oferecida às ilusões, nenhuma dádiva pode ser retribuída. Aquilo que deu ao especialismo te levou à falência e deixou o seu tesouro despojado e vazio, com a porta aberta, convidando todas as coisas que querem perturbar a tua paz para que entrem
e destruam a sua paz. Isso acontece, quando a gente coloca o foco naquilo que é temporário, aquilo que vai findar com o tempo. Então, todos os bens materiais, incluindo o corpo físico, o próprio corpo físico, que é algo que não é eterno, estando apegados ao mundo físico, nós estamos constantemente perdendo a nossa paz, sendo perturbados, com medo. Por quê? Porque todas as coisas vão nos afetar de algum modo. Anteriormente eu disse, não considere os meios através dos quais se atinge a salvação, nem como alcançá-la. Ele traz isso porque a gente precisa unicamente nos colocar em estado de abertura. Mas considera bem se é teu desejo poder ver o teu irmão sem pecado. Para o especialismo, a resposta tem que ser não. Um irmão sem pecado é seu inimigo, enquanto que o pecado, se fosse possível, seria seu amigo. Que incrível, Para quem está apegado à ideia do especialismo. Então não consegue ver o outro sem pecado, está sempre julgando o tempo todo. O pecado do seu irmão justificaria o especialismo. Ele daria o significado que a verdade nega e daria ao seu irmão o significado que a própria verdade nega, que ele é um pecador, porque ninguém é pecador. Estamos aqui para errar e aprender, somente isso. Tudo que é real proclama a impecabilidade do seu irmão. Tudo que é falso proclama que os pecados dele são reais. Se ele é pecador, então a sua realidade não é real, mas apenas um sonho de especialismo que dura um instante e desaba no pó. Ele traz que se a gente realmente acredita que o outro é pecador, então a nossa própria realidade não é real, é uma ilusão, e que vai terminar no fim do sonho de especialismo, que esse sonho de especialismo dura um instante de tempo chamado vida, e que vai desabar no pó. A ideia, de que o corpo físico retorna ao pó. Mas para quem acredita em especialismo, a morte também como sendo o fim do sofrimento. Outra ilusão. Não defenda esse sonho sem sentido, no qual Deus é privado do que Ele ama e você permanece além da salvação. Só isso é certo nesse mundo passageiro que, na realidade, não tem nenhum significado. Olha que bonito, gente. Um mundo passageiro, um mundo de sonhos, um mundo de ilusões, no qual a gente se pegou a tantas questões, mas que nenhuma delas nos define verdadeiramente. Somos seres crísticos, somos o Filho único de Deus, manifestados na multiplicidade. Eu gosto de deixar isso claro para que a gente possa olhar tudo e todos com mais amorosidade, com mais respeito. Vou retomar essa frase novamente. Só isso é certo nesse mundo passageiro que, na realidade, não tem significado. Quando a paz não está inteiramente com você e quando sofre qualquer espécie de dor, é porque olhou para algum pecado no seu irmão e se regozijou com o que pensou que estava lá e se alegrou, com aquilo que você pensou que tinha visto. Só que a gente viu apenas uma ilusão. Se eu não enxerguei o melhor no outro, se eu não enxerguei a consciência, a luz dele, a consciência crística, eu não vi nada de verdadeiro, eu vi apenas uma ilusão. E o seu especialismo pareceu estar a salvo devido a isso. E assim salvou aquilo que indicou para ser o seu salvador e crucificou aquele que Deus te deu para substituí-lo. Olha essa frase. Assim, acreditando nisso, que o outro realmente é um pecador, a gente salvou aquilo que a gente escolheu para ser o nosso salvador, que é a ideia de pecado, de especialismo, a existência do ego e da personalidade, e crucificou aquele que Deus nos deu para substituí-lo, para substituir esses enganos, que é o outro. Nós crucificamos o outro. E deixando novamente claro, o outro é o nosso salvador. Não tem para onde correr. A gente tem que olhar isso de frente, para que a gente possa acessar a nossa consciência crística o mais rápido possível. E como a gente crucificou o outro, ele continua dizendo aqui, com isso está ligado a ele, pois vocês são um só.
e, portanto, o especialismo é o seu inimigo, o inimigo do outro, tá? Até entre aspas, né? Porque condenou o outro, assim como também é o teu inimigo. Por quê? Porque se nós somos um, que ele acabou de falar, nós somos um só, quando eu condeno o outro, eu automaticamente condenei a mim mesmo. Que profundo isso! Quando eu aprisiono o outro em qualquer aspecto do comportamento dele através dos meus pensamentos, eu aprisiono ele no mundo de ilusões, que é o especialismo, o pecado, a ideia de pecado, os relacionamentos não santos, as culpas, ataques, medos, a ideia de crucificação, a valorização da morte, essa ideia também de separação. Tudo isso está aprisionando o outro e aprisionando a gente mesmo. Que a gente consiga a cada dia reconhecer a luz do outro, a nossa própria luz, para que a gente se una em consciência, porque somente as mentes podem se unir e se estender para podermos manifestar o nosso melhor nesse mundo incrível de sonhos e de ilusões. Fim da leitura do livro-texto.